Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje estamos no terceiro episódio, Desenvolvimento Web com Delphi. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Nos dois episódios anteriores nós cobrimos os principais conceitos do desenvolvimento web, então esse foi no primeiro episódio, né? Os principais mecanismos de funcionamento de uma aplicação web. Depois, fizemos alguns demos com WebBroker e frameworks JavaScript em geral. Né? No segundo episódio, nós exploramos o Bootstrap, integrado ao IntraWeb. Okay? E hoje, nós vamos falar então do RAD Server, que é uma infraestrutura para publicação de APIs REST, um container, né, que foi lançado aí basicamente a partir do XE8, né, como um produto independente. E nós vamos ter algumas mudanças nisso, então nós vamos falar sobre isso hoje, integrado com o XTJS, que foi recentemente adquirido pela Embarcadeiro, né, na verdade toda a empresa Ascension. Ok? Então essa é a nossa agenda de hoje. Iniciando aqui pelo XTJS, eu vou passar aqui rapidamente para o browser. Então, para quem ainda não teve a curiosidade de explorar, né, essa é a Ascension, essa é a empresa que foi adquirida. Ela é especializada em frameworks, todos baseados em JavaScript e tecnologias relacionadas para desenvolvimento rápido web. Então, tem tudo a ver, né, porque isso daqui nós podemos dizer que é a visão que nós temos do Delphi para o mundo web. Então, o que você encontra de performance de desenvolvimento para aplicações desktop e mobile no Delphi, você encontra nesses componentes para o desenvolvimento de aplicações HTML responsivas. Né? Então você tem aqui centenas de componentes disponíveis. Né? São vários produtos também, isso no momento adequado nós vamos explorar, mas hoje nós estamos falando basicamente do XTJS. São vários produtos, e aí você tem aqui muitos componentes visuais que simplificam, né, a construção de aplicações realmente responsivas. Então você vê aqui, você vê a quantidade de exemplos e de componentes disponíveis. São mais de uma centena de componentes que estão aqui disponíveis. Tá? Então é bastante interessante, responsivo. Né? Então quando você olha para um exemplo como esse, né, você vê do que a ferramenta é capaz. Né? Se você olhar a quantidade de código que tem para gerar isso daqui, é impressionantemente reduzido. Né? Se você comparar isso com qualquer outra solução para web ou qualquer outra solução JavaScript. Então é desse framework que nós estamos falando. Então esse é o caminho que nós vamos seguir hoje. Tá? Então o que é, né, efetivamente o XTJS? Bom, tudo aqui, uma vez mais, exemplo dos episódios anteriores, nós estamos falando basicamente de HTML, JavaScript e CSS. Nada além disso. Não há carta na manga, não há nada proprietário. Né? Então o XTJS ele é uma extensão do JavaScript. Então nós estamos falando de um framework JavaScript, a exemplo do que você encontra no Angular, no jQuery e outros mais, porém com um conceito muito interessante, um conceito muito mais voltado para um desenvolvimento orientado a objetos. Né? Não é uma linguagem, por natureza, fortemente tipada orientada a objetos, mas a forma, né, da construção do framework com classes é muito na linha de um desenvolvimento orientado a objetos. Você pode fazer tudo usando esse estilo de desenvolvimento. Então, ele é baseado numa arquitetura bastante organizada, né, na versão mais recente, o MVVM. Então, onde você tem o Model View e o View Model. Então, essa é a forma de desenvolver, né, nas versões mais recentes, a partir da versão 5 do XTJS. A gente vai falar das versões aí mais à frente. Tem uma vasta coleção de controles visuais, é bastante grande realmente, é muito interessante, além de controles adicionais que você encontra. Né? Grids poderosíssimos, pivô grids, agrupamentos, arrastar e soltar no browser é algo realmente incrível. Né? Todo o gerenciamento do layout é integrado, então você consegue fazer aplicações realmente responsivas, né? Realmente, como eles dizem, aplicações universais. Você vai rodar num desktop, no browser desktop, qualquer um deles vai
ter um bom comportamento. Você pode rodar, inclusive, se for necessário, em browsers de aplicações mobile também, de dispositivos mobile também. Tá? Então, além de um pacote de dados, né, o que eles chamam de data packet, que permite você ter toda a interface 100% desacoplada do back-end. Então, o seu back-end pode ser REST, pode ser JSON, pode ser via Ajax, pode ser XML, pode ser uma consulta, por exemplo, SOAP. Né? Isso é independente da camada da interface. Então é muito interessante o conceito, a arquitetura desse framework. Né? Um pouco sobre as versões. Então, esse cara foi criado inicialmente em 2006, né? A primeira versão pública 1.1. Obviamente ele veio sofrendo inúmeras transformações, então algumas significativas, né? A 3.0 foi quando surgiram os primeiros gráficos e grids, né? A introdução do padrão MVC aqui na 4, depois o MVVM na 5, né? E finalmente na 6, a mais recente, né? A base da versão atual, é quando você tem a junção dos frameworks que foram criados tanto para dispositivos móveis quanto desktop num único framework. Né? Quando a gente fala desktop, é o browser no desktop, naturalmente. Né? Então, um histórico breve de versões, para que vocês compreendam que isso não é um produto que surgiu ontem. Né? Ele sofre um desenvolvimento aí contínuo há um longo tempo. Tá? Bom, como é que você obtém o STJS? Então, ele tem a licença comercial para projetos comerciais, ele tem, por ser baseado em JavaScript, uma versão baseada na GPL. Obviamente a versão comercial tem um custo de licença, e aí você vai encontrar os detalhes lá no site, ou você usa uma GPL, mas o seu projeto também deve ser open source. Né? Então, para quem quer o trial com todos os recursos, porque o produto não trata-se só do framework em si, mas também outras ferramentas, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Architect, que é um editor visual, arrastar e soltar, muito no estilo Delphi de C, para que você construa a interface. Né? Nós não vamos entrar nesse aspecto hoje, mas isso é parte do pacote. Né? Ferramentas de teste, ferramentas de debug, ferramentas de prototipação, tudo isso faz parte dessa licença aqui. Tá? E existe a versão GPL, onde você tem um set reduzido de recursos, obviamente, basicamente os frameworks em si, sem as otimizações, sem o que eles chamam de compilador. Né? Existe um cara para deploy, um CMD, que otimiza as bibliotecas. Ele, na verdade, no momento do deploy, ele vai segregar somente o que você está usando e compactá-las de maneira que elas tenham uma melhor performance de carga. Né? Então, isso tudo está na versão comercial. Tá certo? Bom, antes de entrar no assunto do Rad Server, vamos compreender um pouquinho sobre o Sencha, quais são as possibilidades. Né? Assim como nós vimos nos episódios anteriores, né, no próprio jQuery, no próprio Bootstrap, o Sencha, a versão open source, também possui as suas bibliotecas online. Então, na mesma estrutura, né, aqui eu estou de novo no nosso Coffee Cup, na versão free do Coffee Cup, é um editor bastante interessante para HTML, especialmente porque é feito em Delphi. Né? Então, você pode iniciar para entender o funcionamento da infraestrutura do STJS. Ó. A versão 6.0 está disponível online no CDN, no mesmo esquema, nesse caso o CDNJS, no mesmo esquema que você encontra, por exemplo, Bootstrap, etc., online, caso você não queira baixá-lo. Né? Isso é ideal para estudos, por exemplo. Né? E pode ser aplicado em projetos também reais, desde que sejam, no caso, open source, conforme a gente mencionou há pouco. Então, a estrutura de uma página HTML com o Sencha é basicamente essa. Referência às bibliotecas do Sencha. Aqui você tem um conceito importante que são os temas. Né? Então, o Classic ele foca em desktop. Né? Depois nós vamos entender melhor isso, como é que você faz isso numa aplicação completa, mas o Classic é o tema focado em browsers para computadores normais. Né? Aí você tem toda a funcionalidade de JavaScript. Então aqui o que está acontecendo? Ó, tem uma declaração em JavaScript e a criação de um panel. Então como você pode ver, é todo baseado num conceito de classes. Então você tem aqui um create. Né? Esse create recebe o componente que eu quero criar. Né? E aí ele recebe os parâmetros. Então, onde ele vai ser renderizado, o tamanho, o texto, o HTML do conteúdo dele. Observe que HTML efetivamente não tem na página, somente a declaração dessa div.
observa que essa div aqui, ó, é o nome onde ele vai renderizar esse cara. Tá? Então, o resultado disso, né? A gente carregar aqui, ó, é esse panel, né, renderizado aqui pelo STJS, tá? Esse é o browser de teste aqui do Coffee Cup, tá certo? Então, isso para entender, né, como é a estrutura de um desenvolvimento com o STJS. Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Então, aqui seguindo a mesma linha, esse cara vai criar um panel, né, e algumas tabs. Então, aqui o conceito de tabs, né, como se você estivesse utilizando lá o nosso tab control. Então, veja que a declaração até lembra um DFM, né, de certa forma. Você tem os itens, que são as tabs, tudo é declarativo, baseado no conceito de classes. Né? Então, esse cara aqui, ele vai produzir esse resultado aqui, ó. Uma tab, né, está monitorando aqui o clique, tá? Com duas tabs. Então, facilmente você adiciona várias tabs para construir aí os containers para suportar uma aplicação. Né? Outro cara, esse está utilizando o conceito de panels alinhados, né? É o viewport. Né? Então, novamente, declarações de variável, como vocês podem ver, declaração da classe, a criação da classe e os itens. Né? Eu posso adicionar aqui um sem número de panels. Né? Então, se nós rodamos esse cara, você tem esse conceito dos panels alinhados. Né? Veja que realmente é pouco código, é isso que é muito interessante. Né? Outro exemplo, né? Esse do acordeon, que é aquele efeito de expansão que você pode utilizar para, por exemplo, uma página mais longa, né? Onde você tem uma quantidade de dados grandes. Então, facilmente você cria esse cara aqui. Está tudo, né, previamente definido nas bibliotecas lá da infraestrutura do STJS. Então, aqui é a declaração desse cara. Veja que é muito modular a programação, é simples. Né? Mais, aqui, esse cara aqui, nós estamos criando o conceito de cards. Né? Então, como se fosse um wizard. Né? Então, você tem o next e o back, né? Como se fosse um conceito de wizard. Então, esse card panel aqui, ó. Tá? Então também, ó, todo declarado aqui em forma de uma classe em JavaScript, e aí você tem esse resultado aqui, ó. Tá? De navegação, ótimo, por exemplo, para alguns cadastros que exigem validação. Então você pode fazer aqui uma primeira etapa, no Next você vai validar. Né? Ele tem eventos, né, que você pode acionar, então esses eventos são ideais para validação. Tá? A gente vai falar de evento um pouquinho para frente aqui. Outro exemplo, aqui já focando num form. Né? Então, aqui é a declaração de um form com componentes. Veja como é interessante. Né? Quando você usa tipos, então, é um text field, um display field, onde obviamente é como um read-only, né? Text area, date field, button, field container, aí você tem um group box, aí você tem checkbox, todos são componentes, números, né? Spin, todos são componentes do vasto framework do STJS. Tá? Então veja que tudo declarativo, né? Eu simplesmente criei aqui o ID do form, né? É onde esse cara vai ser renderizado. Então, se você olhar para cá, ele vai ser renderizado aqui no Form ID. Né? Então, executando, carregando esse cara, ó, esse é o exemplo do form que foi criado ali. Você vê que os controles com calendários, rádio, né, checkbox, numérico com spin, né, tudo muito eficiente, né, uma aplicação realmente profissional, né, muito eficiente. Então, um exemplo aí de formulário. Né. Outro, né, esse cara aqui, estão criando um window, como se fosse um modal. Então, está declarando aqui o form, né? E observa aqui, é o primeiro exemplo aqui onde a gente já tem eventos. Então, veja que o button tem um handle, e esse handle tem uma função em JavaScript, onde você dispara um evento. Né? Então, se nós testarmos aqui, ó, o resultado dessa janelinha aqui, e aí os botões, ó, eles têm eventos. Né? É bastante interessante. Tá? Então, o conceito aí do modal. Tá certo?
Então veja que é fácil, né? Esses conceitos são fáceis de serem atingidos aí usando esse contexto, o STJS, né? Esse cara, ele já vai um pouco mais para o lado de dados, então aqui nós estamos criando um grid. E aqui é importante notar, isso nós vamos explorar melhor no exemplo integrado ao RAD Server, mas o conceito, né, do store, né, do conceito do MVVM. Aqui está tudo junto, integrado num arquivo só para simplificar o exemplo, mas esse cara no mundo real vai estar separado. Então você tem o conceito de um model, esse é o model, ó, onde eu defino quais são os fields que eu tenho nesse model. Então eu dei um nome para ele, ó, Student Date Model. Aqui você tem o data. Então, obviamente, aqui o dado é estático, então você vai poder substituir esse cara por um dado dinâmico, né? E você tem a declaração do grid, ó. Ele usa aquele store, né, baseado naquele model. Então, é assim que você renderiza um grid, né? E aí declaração das colunas do grid, que tipo de dado ele vai ter, se ele permite ser removido, se ele permite ser organizado por essa coluna. Tá certo? Então isso é a criação de um grid, e aí o resultado é esse cara aqui, ó, né? Uma coisa importante de se notar aqui é o tema, né? Então aqui nós estamos usando um tema default, você pode trocar os temas, ele tem inclusive na versão full, ele tem uma ferramenta para a criação de temas que você pode aplicar, né? Mas esse é o resultado ali da declaração desse grid. Mais, né? Conceito aqui dos eventos, né? O listeners. Então, olha aqui no botão. Está declarando no botão, né? E no clique, ele vai executar aqui um JavaScript, o qual poderia chamar qualquer método, inclusive um método no seu servidor, né? Então, para exemplificar aqui, tá lá, né? O alert box do botão clicado, tá certo? Então, a utilização dos listeners, né? Também ele permite a declaração de listeners próprios, né? Ou mais de um evento para cada ocasião, né? Um cara a mais aqui, um último exemplo antes da gente falar integrar isso com o RAD Server, né? Nesse caso aqui, um conceito de herança. Então veja que você pode, né, a declaração de classes do STJS permite o conceito de herança, tá? Então são classes em JavaScript, e a infraestrutura dele permite que você utilize o conceito de herança. Veja que aqui você tem a definição de um person, tá? Então tem um constructor e tem uma função, getName. Aqui eu tenho uma segunda classe, student, que estende a classe person, ou seja, uma herança de person, e tem um novo método, esse getSchoolName. Tá? Muito bem, então aqui ocorreram as declarações. Logo abaixo aqui nós declaramos uma variável, né, student object, que é uma classe do tipo student, né, e está recebendo esses dois parâmetros, xyz, o nome do estudante, e abc school. E aí no alert, ó, nós estamos chamando getName. Bom, eu criei aqui uma classe student, que é esse cara, e o getName é um método da classe do qual ele foi herdado, né? Então, o que nós precisamos ter aqui como resultado é o getName funcionando dentro da classe student, né? É o conceito da herança. Então, executando aqui, ó, né? Ele fez a chamada do alert, né? XYZ, que é o getName, é o resultado do getName aqui, ó. Então, você tem suporte também à herança, também para componentes. Você pode dar componentes e implementar modificações nos componentes visuais do framework, tá? do STJS. Ok? Então, esses exemplos para que a gente compreenda um pouco melhor a infraestrutura do Sencha, como é que ele está organizado. Tá certo? Muito bem. Vamos passar. Eu vou carregar aqui agora um outro cara, né, e vou mostrar alguns detalhes da integração dele com o RAD Server. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, quando você instala o Sencha, então você tem aqui alguns utilitários, né? Nós vamos focar inicialmente aqui no CMD, tá? O framework está aqui nesse folder, ele é simplesmente uma cópia do framework, ó. Então toda a infraestrutura do Sencha está aqui nessa pasta, tá?
E aí você tem um cara chamado CMD que automatiza algumas tarefas, por exemplo, a criação de projetos novos. Então, é esse cara que nós vamos utilizar aqui para a criação de um novo projeto. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um prompt, né? Esse CMD, como o próprio nome sugere, é uma aplicação de comando de linha, né? Então, aqui nós temos o CMD, temos o framework, ele já está na minha variável de ambiente, no meu path, então você pode chamá-lo aqui de qualquer lugar. Tá? Estamos aqui na última versão. Ele tem aqui uma série de recursos, ó, vocês podem ver, inclusive para fazer distribuição, integração com ente e uma série de outras coisas. Tá? Então nós vamos explorar aqui algumas coisinhas. Vamos fazer primeiro a criação de um novo projeto. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó, essa é a sintaxe para a criação de um projeto. Então, Sencha SDK. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Sencha SDK. Né? O path onde está o meu framework, a versão que eu quero utilizar. Tá? Generate app. E aí, vamos dar um nome aqui, teste 1. Tá? Vou colocar aqui no raiz, no folder teste 1. Então, esse cara vai copiar o framework para lá, né, e criar uma infraestrutura de projeto do Sencha com todas as dependências. Então, hoje, quando você cria esse projeto, né, diferente do que nós vimos ali nos arquivos individuais, o resultado disso é toda a infraestrutura do Sencha suportando o Classic, que você está vendo aqui, ó, que é o desenvolvimento desktop. Então você vai ter todas as bibliotecas para o Classic. Né? Você vai ter os folders que são comuns entre os dois. Então se você está criando uma aplicação universal, né, nesse conceito do MVVM, você tem toda a lógica que é reaproveitável, inclusive a parte de declaração de dados e etc., as views, e depois você tem as interfaces Classics para desktop e Modern, que é onde você declara a interface para os browsers de dispositivos móveis, por exemplo, se você for suportar também esses caras. Então ele terminou aqui o processo. Né? Se nós formos lá para esse folder, ó, tem aqui um teste 1, e aí você enxerga aqui a infraestrutura de um projeto base, né, do STJS. Olhando aqui pelo Explorer, então nós temos aqui app, aqui onde estão o model, o store, né, e a declaração das views. Tá? As views, né, que são responsáveis pela camada de apresentação no Classic, e as views responsáveis pela camada de apresentação no Modern, né, que é para os dispositivos móveis. Então, basicamente, tem outros detalhes aqui, mas essa é a estrutura base de uma aplicação com Sencha. Né? E ele vai mais além. Ele tem um servidor de testes. Então, estando aqui na pasta desse projeto, você pode fazer assim, Sencha app hot. Então, uma vez que você está no diretório do projeto, ele vai instanciar um servidor de teste, né? Fazer todo o pré-processamento dos JavaScripts. Ó. Ele vai estar ouvindo aqui, ó, localhost 1841. Tá? Então, deixa ele acabar de carregar aqui. A gente vai abrir aqui no browser. Ó. Só ele concluir aqui, ele vai ficar no modo aqui, waiting for changes, exatamente aqui. O que significa isso? Quando você está desenvolvendo o projeto, você, ao salvar, ele está monitorando essas pastas. Ao salvar uma alteração aqui, ele automaticamente refaz o deploy para que você possa testar no browser. Então isso aumenta e muito, né, a performance de desenvolvimento. Você não tem que ficar baixando e subindo o serviço, etc. Então esse é o exemplo. Ó. Isso aqui é o projeto teste dele. Né, que ele cria ali para você começar com o menu lateral, tudo isso aqui você obviamente pode mudar, isso é só um exemplo para que você entenda a arquitetura do projeto, ali aquela divisão de pastas, tá, que ele tem uma simulação, um grid com dados estáticos, né, nesse projeto inicial que nós criamos, tá certo? É esse projeto que nós vamos colocar dados, tá, do RAD Server, então eu vou mostrar como é que nós colocamos dados nesse projeto.
a partir do RAD Server, tá certo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que funciona o RAD Server. Então, o que é o RAD Server? O RAD Server é um conjunto de soluções para deployment de aplicações REST. Então, nós podemos falar que é um container, né, que permite a publicação de APIs REST. Tá? Você vai desenvolver, falando do ponto de vista mais técnico, né, o seu resultado final são BPLs, Delphi ou C++, que são distribuídas via um container. Esse container instancia BPL e publica os métodos REST automaticamente para você. Está disponível para Windows e Linux, ou você pode hospedar na nuvem qualquer infraestrutura aí com Windows ou Linux dentro das versões suportadas. Né? Então nós estamos falando de publicação de APIs REST, né? Um middleware de integração. Então aí você tem via FARIDAC conexão à base de dados e via toda a infraestrutura do RAD, né? Tudo que você tem disponível de conectividade pode ser usado dentro do RAD Server. Tá? Além disso, ele traz uma série de serviços prontos. Então você tem gerenciamento de usuários já integrado, você tem suporte a notificações push, você pode enviar push notification, por exemplo, para suas aplicações móveis. Né? Você tem rastreamento de localização do usuário com Beacon Fence. Você tem suporte a armazenamento de dados internos, por exemplo, parametrização do usuário, esse tipo de coisa, e Analytics. Os Analytics permitem que você tenha, por exemplo, visibilidade da utilização das APIs que o usuário mais está utilizando, etc. Tá? Tudo num dashboard visual, isso é parte da infraestrutura do RAD Server, então é algo extremamente profissional. Isso é uma visão conceitual, né? Então você tem aqui a camada do RAD Server, né? O que você desenvolve nas BPLs, o cliente, que pode ser qualquer plataforma, inclusive qualquer outra linguagem, né? Se você tem caras, por exemplo, para fazer integração e etc., é uma plataforma ideal, porque é o conceito de microservices, né? E aí, esse cara pendurado a qualquer coisa, dispositivos da IoT, serviços nas nuvens, bancos de dados, sejam eles NoSQL ou bancos de dados relacionais tradicionais. Então, essa é a visão arquitetural do RAD Server, é isso que ele permite que você faça. O RAD Server é parte da sua ferramenta se ela for Enterprise ou superior. Né? Então, Delphi Enterprise ou superior, você já tem toda a infraestrutura do RAD Server dentro dela. Você não tem que instalar nada para desenvolver. Os componentes estão lá, a infraestrutura do RAD Server está lá, o servidor de teste está lá. Então, ele vem com servidor de teste e local, né? Um servidor standalone que permite até 5 usuários. O deploy final ele vai ser via IS ou via Apache, naturalmente. Né? Mas você tem um servidor de teste ali para até 5 usuários. Certo? A licença só é necessária no momento que você vai implantar uma solução com usuários limitados, por exemplo, num servidor de deploy. Então você não precisa de licença para começar o desenvolvimento. Com relação à licença, existe uma mudança aí que vai ser anunciada junto agora com o Update 2, né, em alguns dias, que é cada licença do seu Delphi, Enterprise ou superior, vai receber junto uma licença ilimitada do RAD Server. Então, você tem a licença ilimitada para um servidor do RAD Server para cada licença do Delphi ou do C++ Build. Tá certo? Então, olhando aqui um pouquinho para o RAD Server agora, né, nós temos aqui um projeto. Ó. Como é que eu crio um projeto RAD Server? Simples. Você vem aqui, ó, cria um pack GMS, tá? Cria aqui um package com recursos, significa que ele vai ter lá um data model, né? E define quais são os métodos, novamente, é REST, então os métodos são os métodos standard do REST, né? E aí, como resultado, você tem uma BPL, tá? Com uma unit, onde você vai implementar esse recurso. Basicamente, você vai rechear aqui os métodos, né? Que poderia ter um put, um post e tudo mais. Então, essa é a infraestrutura de uma aplicação do RAD Server. Tá? Isso daí você vai colocar o servidor para rodar e fazer o deploy. Em tempo de ambiente de teste, ó, então esse é o exemplo que nós vamos utilizar hoje. O que eu tenho aqui? Ó? Um employee server, né? Esse é o recurso do employee, uma conexão FARIDAC tradicional, employee table. Tá? O nosso employee table aqui, eu estou usando mais uma vez a serialização aqui via o Dataset Converter for Delphi. Então, simplesmente estou carregando aqui a tabela, né, dando um open na table. Tá? Vamos serializar o conteúdo dela como um JSON Array. Só tem um detalhe, que aqui eu estou acrescentando um elemento raiz no meu JSON Array, chamado de items, porque a infraestrutura do HTJS, ela espera um objeto, né? Então,
você vai ter um JSON Object superior, um root, chamado aqui items, poderia ser qualquer coisa, com todo o array da query dentro. Tá? Então é por isso que estou fazendo esse adendo aqui. E aí nós estamos retornando o JSON, né, como no response, né, no corpo do response aqui do RAD Server. Tá? Isso é tudo que nós implementamos aqui no RAD Server. Para que você teste, ele tem um servidor embutido. Então, basicamente, você faz um run, ele carrega aqui o console de desenvolvimento. Né? Se eu fizer aqui um Open Console, ó, você vai ver aqui toda a parte de Analytics. Então, eu tenho aqui um console user, console pass. Aí você tem aqui Analytics, eles têm aqui estatísticas, né, das instalações, tá? Que você tem, né? E aí você tem as chamadas de API, você tem as API calls, e aí você consegue saber quais são os métodos mais utilizados, que usuários estão fazendo uso, né, das APIs e etc. Então, tem toda essa infraestrutura, tudo isso aqui fica salvo numa base de dados, tá? Que é parte da infraestrutura, é uma base Interbase que é parte da infraestrutura do RAD Server. Sua aplicação final você pode conectar em qualquer base, mas existe aqui embaixo desse cara um motor Interbase onde estão salvos essas estatísticas, por exemplo. Tá certo? Então, esse aqui é o console de desenvolvimento, o console de Analytics, né, do RAD Server. E aí, você tem aqui Open Browser, ele vai apontar para o nosso RAD Server. O método default é o version, ele devolve a versão do RAD Server que eu estou executando. Bom, nós criamos um recurso aqui chamado employee server. Então, se eu simplesmente substituir aqui esse cara por employee server, ó, o nosso JSON, posso ver aqui um raw data, isso é um feature do próprio do Firefox. Né? Então, aqui ó, é o JSON puro. Né? Aqui o Firefox está só renderizando ele bonitinho para você. Né? Mas é JSON puro. Veja aqui o nosso items, que é o raiz, né? Do que a gente vai utilizar lá no Sencha. Né? Então, meu projeto está no ar, está carregado, né? O nosso servidor já está ativo. Voltemos para o Sencha, para o STJS. Então, aqui eu tenho um projeto Sencha, exatamente igual aquele que nós criamos há pouco. Quais foram as modificações para que aquele... eu vou interromper, né, esse cara aqui no servidor de teste. Tá? Quais foram as modificações para que esse cara... pudesse, então estamos aqui agora no diretório do nosso projeto aqui real, pudesse fazer a chamada ao RAD Server. Então vamos lá, ó. Aqui no app, né, primeira mudança, ó, no model, né, veja que eu salvei aqui a versão original dele, né, e aqui nós fizemos a mudança, tá, declarando os fields que eu quero exibir. Então nosso modelo eu vou utilizar esses fields: first name, last name, phone extension, departamento, job country. Esses são os fields que eu vou usar daquele dataset que nós estamos, daquele JSON que nós estamos retornando. Tá certo? Então, primeira mudança aqui. Depois, aqui no Store, então, originalmente, o que é que você tinha aqui? Ó? Originalmente, eu tinha um declarativo fixo, um Store declarado aqui no código, um JSON fixo. Né? O que é que nós fizemos? Nós substituímos esse cara por um proxy. Então, basicamente é a mesma estrutura, só que aqui eu tenho uma função proxy. Essa função é um recurso do STJS, né? Onde via esse proxy eu estou fazendo uma chamada AJAX ao nosso RAD Server. O localhost na 8080, chamando o método employee server, exatamente esse método que nós testamos aqui agora. Tá certo? Então, o resultado é JSON. E o root, items. Essa é a razão da colocação daquele items lá. Então aqui eu estou fazendo a carga dos dados via RAD Server ao invés da utilização dos dados estáticos. E finalmente, nós vamos aqui para o Classic, porque nós vamos testar no desktop. Então na view do Classic, eu tenho aqui uma lista, né, que é a lista onde aqueles dados serão apresentados. O main representa aquela infraestrutura que você viu lá de menus. Então aqui na lista, nós estamos construindo o grid. O grid está baseado naquele Employee Store. O Employee Store está declarado aqui. Ó. Tá? Então,
baseado no tipo Employee Store, ele vai carregar os dados que vêm de lá. Essas são as colunas, exatamente aquelas colunas que nós declaramos lá anteriormente, o nome e a coluna em si, né, o nome do field. Tá? E ele tem um listener, um evento que se poderia implementar aqui, por exemplo, quando você seleciona um item. Tá? Então aqui é a declaração do grid. Essas são as alterações que nós fizemos. Tá? Se eu vier aqui, vamos fazer aqui um Sencha app watch. Então ele vai carregar esse cara, né, no servidor de teste dele. Vou voltar aqui para o nosso browser. Só aguardar aqui que ele finalize. Está no ar, né? Então, ao chamar o localhost naquela porta, a porta do servidor de teste, tá aí. É exatamente aquele exemplo que nós vimos, só que agora o grid recheado com dados que vieram lá do RAD Server. O grid tem ordenação, você pode ocultar, né, ou exibir colunas, como você pode ver aqui, por exemplo. Ó. Tá? Isso o default, né, do grid. Ó. Aqui é o evento lá do Select, né? Então você pode implementar alguma coisa aqui no Select, mas o Grid oferece outros recursos, como agrupamento, oferece edição em linha, etc. É uma questão de explorar aí a declaração do Grid, né? Basicamente você vai trabalhar aqui, ó, nessa declaração do Grid, adicionando recursos nele. Ele tem uma série de propriedades que você pode passar aqui como para mudar, né, a concepção do Grid. Então, esse é um projeto STJS baseado no MVVM, fazendo um call ao nosso RAD Server. Exatamente esse método que está aqui foi utilizado aqui no Grid. Ó. Então essa é a forma, né, de integração do STJS com o RAD Server. Obviamente que vale também essa integração via JSON para outros frameworks de JavaScript, né? Mas aqui focado no STJS, que é algo extremamente produtivo, como vocês puderam ver. Ok? Então nós falamos da infraestrutura do STJS, falamos do CMD. Nós não vamos explorar isso neste episódio, né? Muito provavelmente para o próximo ano a gente vai ter mais uma série de web aí, e aí a gente vai entrar nesses mais a fundo no Sencha, né? Porque ele vai fazer parte agora do portfólio da Embarcadero, mas só para mostrar, esse é o Sencha Architect. Esse é o cara que permite o design visual, né? do seu projeto web. Digamos que é a ideia do RAD para a web. Né? Deixa ele carregar aqui e mostrar um pouquinho desse cara para vocês. Por exemplo, aqui, posso fazer a criação de um novo projeto usando ou um template, né? Ou partindo do vazio aqui do zero, né? Mas se nós partirmos aqui, por exemplo, de um template qualquer, né? Ou um layout, né? Que você pode usar pré-definido. Então, tomar aqui, por exemplo, esse cara aqui. Ele vai fazer a criação do projeto, basicamente ele está executando aqui por baixo o CMD, tal qual nós fizemos lá na mão, né? Mas ele está criando aqui um CMD, então ele vai fazer a criação do novo projeto, com toda a estrutura ali do STJS, e aí você tem um ambiente visual com designer, né? Como você está vendo aqui, para a criação do seu projeto. Tá? Aqui a estrutura do projeto, olha aqui, ó, models, né? Os stores, as views, então é todo organizadinho, os controllers, você vai aqui começar a desenvolver, né? Aqui visual, ó, o design dele, mas eu posso olhar aqui para o código que ele está gerando. Então aí você tem a visão do código, tá? Ele gera um código bastante limpo, tá? O designer, tá certo? Componentes, ó, parece com algo que a gente conhece, né? Veja aqui, componentes, milhares de componentes, né? Aqui disponíveis, né? E um Object Inspector. Olha aqui, similar, né? Para dizer pouco. Né? E esse cara tem, por exemplo, previews, né? E etc. Então é uma interface aqui bastante rica para a construção de interfaces web, o Sencha Architect.
ok? Muito bem, pessoal, isso é o que nós temos para o episódio de hoje, né? Aqui documentação sobre o que nós vimos hoje, RAD Server em especial, e como iniciar com Sencha. Nós fizemos aqui uma introdução, mas a documentação é muito rica, eu recomendo, se você vai utilizar esse cara, ler ela de cabo a rabo. Tá? Alguns blogs interessantes sobre o assunto, especialmente aqui focados em Sencha, a utilização do Sencha integrado com o RAD Server. Tá? Tem uma série de artigos aqui também sobre boas práticas, né, na criação de aplicações universais web com Sencha, então altamente recomendados esses artigos aqui, ok? Gostaria de agradecer a presença de todos, aqui estão meus dados para contato, tá? Twitter e e-mail, e por favor siga-nos no Delphi Brasil e Embarcadero BR, são os nossos principais canais de contato com a comunidade. Uma vez mais, muito obrigado pela presença de todos, vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.